IPRV, se você é de São José dos Pinhais, você está convidado a conhecer nossa casa. Mas eu estava pensando aqui hoje, fazem praticamente 9 meses aí, 8 a 9 meses que a gente está como pastor nessa casa. E é um privilégio, né, de ser escolhido por Deus diante de tantas falhas, né, a gente ser colocado num lugar de destaque ou liderar um povo. Isso é privilégio, isso é, cara, é bênção de Deus. E eu estava orando aqui, né, nesse tempo que a gente tem, e hoje não veio ninguém na oração até agora, pelo menos 7, 25. E não é uma crítica, não, só porque eu achei muito frio mesmo e eu sou pastor, não posso faltar. Mas eu estava pensando, cara, eu estava falando com o Senhor, eu preciso ter alegria, porque ter alegria novamente, sabe? Antes de falar o porquê. Ter alegria. Salmo 51, quando Davi é confrontado por Natan, ele fala assim: não retires de mim o teu espírito, dá-me um coração pronto a obedecer, um espírito instável, sabe? Eu tenho orado isso ao Senhor aqui, né? E eu nem lembrava desses salmos, e aí eu lembrava assim, né? Eu não estava pensando nele. E aí eu estava orando com o Senhor e falei: Senhor, eu preciso novamente ter alegria. Ter alegria, sabe? A gente anda fazendo muita coisa, pensa no financeiro, pensa na pregação, pensa no ensinamento, sabe? A gente está sempre pensando em uma maneira de fazer. O que eu posso fazer para melhorar a igreja? O que eu posso fazer para deixar uma estrutura melhor? O que eu posso fazer para isso? O que eu posso fazer para aquilo? Sempre focado em fazer. O que eu posso fazer? E entre o fazer, a gente acaba esquecendo de viver, né? De ver essa alegria da salvação, sabe? Esse privilégio que é viver com Jesus, sabe? De ter relacionamento com Jesus. E eu orei e falei: Senhor, torna-me da alegria da sua salvação. Torna-me da, sabe? Porque eu não adulterei com Betseba, mas eu tenho vivido talvez como um adúltero. Eu tenho tido escolhas sempre focado no fazer, no dar uma resposta, no estar movimentando, mas eu não tenho gastado talvez tanto tempo desfrutando do nosso relacionamento. E essa oração de Davi, irmãos, essa oração de Davi, ela veio no meu coração. Cara, a gente precisa ter a alegria da salvação. A gente precisa amar o Senhor como nos primeiros dias, sabe? A gente ouve às vezes: essa pessoa é assim mesmo, ela está no primeiro amor, daqui a pouco acaba. Misericórdia, cara, eu não quero que acabe, sabe? Não quero que acabe. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, ou Jesus me aceitou, a gente ia para o monte, depois vigília, e acordava de manhã, cara, ia para a consagração, não tinha cansaço, não tinha dor, não tinha outra prosperidade. Por quê? Porque eu estava amando tanto esse Jesus, eu tinha encontrado algo tão poderoso na minha frente, que eu nunca tinha experimentado, que não tinha outra coisa que me satisfazesse mais. Só que com o passar dos anos, o que acontece? Qualquer coisa que surgir é mais importante do que estar na casa do Senhor, é mais importante do que orar, é mais importante do que, sabe, qualquer coisa que surgir. Então, se tem um churrasco em família, um churrasco. Se tá frio, vamos ficar em casa. Choveu, vamos ficar em casa, sabe? E eu não estou aqui apontando para ninguém, né? Mas eu estou falando porque é uma coisa que eu enfrento. Talvez se eu não fosse pastor, eu não viria para a oração hoje, porque está muito frio. Entende? Então eu quero ter a alegria da salvação. Porque se eu tenho a alegria da salvação, eu entendo que eu tenho mais do que eu mereço. E se eu tenho mais do que eu mereço, o Senhor é digno. O Senhor é digno de receber o meu esforço diante de Ele. O Senhor é digno de receber a minha primazia, a minha prioridade. Não estou dizendo que você não pode viajar, não estou dizendo que você não pode, que a gente não pode tirar lazer com a família. Isso é saudável e a gente deve fazer. Mas eu estou falando no modo de que a gente perdeu o amor pelo Senhor. O amor pelo Senhor virou algo, se sobrar tempo eu vou, se der eu vou. A igreja vai estar lá mesmo semana que vem, então semana que vem eu vou. A gente perdeu o amor pelo Senhor, o desejo pelo Senhor. E eu estava orando aqui e eu falando: Senhor, não me deixe. Sansão caiu porque ele foi negociando até um dia em que cortaram o seu cabelo, furaram seus olhos e amarraram ele. Porque ele foi negociando. E a gente começa a fazer isso, a gente começa a negociar: eu preciso trabalhar, eu preciso construir minha casa, eu preciso ter meu carro do ano, eu preciso. E eu não preciso, eu não vou, não quero primazia, não quero prioridade. Que é ter tempo com meu Jesus, ter alegria com meu Jesus. Se nós estamos satisfeitos em Jesus, se nós estamos
realmente para Jesus, meu amigo, satisfeito em Jesus. Sabe, nesse tempo que a gente tem vivido com o Senhor, a gente já passou privações, passamos necessidades, vontades, já choramos, já sorrimos, já faltou muita coisa, sabe? Só que nada se compara com um toque de Jesus, nada se compara com essa alegria que vem de Jesus, sabe? Teve uma vez que a minha esposa subiu para ministrar aqui nessa igreja, e ela estava abortando, cara. Ela subiu aqui, ela pregou, ela trouxe uma palavra abençoada, uma palavra de Deus assim, cara, mas ela estava sangrando, cara. Por que ela veio pregar um dia que ela não estava bem? Porque Jesus é a prioridade da vida dela, cara. E é isso que eu quero viver como igreja, é isso que eu quero viver neste tempo. Ter Jesus como prioridade, cara. Sabe, a gente tem que parar de dar desculpa e de achar culpa dos outros. É culpa disso, é culpa do outro, é culpa do pastor, é culpa da outra pessoa, é culpa da igreja, da estrutura, é muito frio, é muito quente. A gente está sempre culpando, cara. Quando é que a gente vai se posicionar e vai falar assim, custe o que custar, eu vou viver uma vida intencional com Jesus? Sabe, esse episódio da minha esposa abortando, cara, foi tão... Porque ela desceu do púlpito e ela falou, preciso ir no banheiro. E ela foi no banheiro e ela terminou de abortar. Saiu o resto ali que tinha ainda. Sabe, isso é pesado. É pesado. E talvez esse vídeo fique até silenciado, né? Eu estou querendo postar no YouTube, mas eu não ter falado isso. Mas a realidade, cara, é que viver com Jesus é viver uma vida de renúncia. É viver uma vida de prioridade. Se nós não priorizarmos o Senhor, cara, a gente vai viver uma vida, sabe, churrascaria. Aí eu venho aqui para a igreja e só quero filé mignon, só o filézinho, só aquela parte boa, parte com um pouquinho de gordura, aí a gente vai. E aí se eu não gostei daqui, eu acho outra churrascaria boa aí. E tem um monte. Viver com Jesus é ser o garçom. Viver com Jesus é, sabe, servir os outros, é tomar pedrada, é, sabe, sofrer, mas sofrer com alegria, cara. Porque a gente sabe que a gente não é daqui, nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos vivendo uma vida para a eternidade com Jesus. Dói. Agora eu acabei de lembrar que parecendo o David Leonardo. Nada contra o David Leonardo. Diferenciou o David Leonardo. Cadeirinha, luz em cima. Mas enfim, eu queria compartilhar meu coração com vocês algo que eu não estou falando para vocês. Isso, como dizem, né? Pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então é basicamente daí que eu queria compartilhar. Talvez vai ser a mensagem que a gente vai pregar no domingo. Vamos orar nessa semana. Então se você quiser vir, Rua Laura Lopes Latuf, 370, Jardim Cruzeiro, São José dos Pinhais. Deus abençoe e que você priorize Jesus. O que eu posso fazer? Você pode priorizar Jesus na sua oração, na sua devoção, no seu trabalho, na sua família, tudo que você for fazer, coloca Jesus como primeiro. Você vai ver que as coisas vão... Talvez fique um pouco mais difícil, mas é o que você precisa e é o que eu preciso. Deus te abençoe.